Então, para quem está aí na aula, boa noite. Referentes aí à aula, as últimas aulas que a gente teve, né? Dá uma olhada aí pela apresentação, estou compartilhando minha tela. E eu estou utilizando aqui esse quadrado vermelho, é exatamente o que vai estar sendo gravado para nossa videoaula aí, quem quiser assistir futuramente, quem não puder assistir nesse horário e tudo mais. Vai estar vendo exatamente o que está dentro desse quadrado vermelho. Que eu acho que assim facilita tá, mostrar a questão e tudo mais. Então, relembrando aqui, ó, temos algumas atividades. Temos uma atividade que foi entregue para o dia 9. Aqui eu estou só no primeiro ano, tá? 1001 ADM, mas as atividades são as mesmas para todas as turmas. Então, lembrando aqui, ó, pouca gente entregou, quer dizer, no caso 1001, até que foi a maioria, mas referente aqui às atividades, ó, a gente tem uma atividade que vence dia 15 de maio, que é os exercícios 45, 46 e 51. Tudo bem? Quem pegar aí as últimas aulas, por exemplo, a aula que a gente teve na semana passada, ó, eu fiz a questão 45 e só. Mas geralmente eu faço alguma das questões anteriores em sala de aula. E para a semana que vem a gente tem aí as questões 50, 53 e 55. Então lembrando que a presença da minha aula está sendo cotada pela entrega das atividades. E a nota do nosso bimestre também. Então, como eu falei, cada atividade ela vale ponto, só que o ponto eu boto lá como não valendo ponto exclusivamente porque o valor da pontuação vai depender exclusivamente da quantidade de exercícios que a gente fizer. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, aqui a princípio eu tenho 4, mais um trabalho que eu passei para vocês, 5. Então, cada trabalho, cada atividade valeria 20 pontos, por exemplo. Então, quanto mais atividade tiver, melhor, porque a quantidade é pequena. E eu estou geralmente passando aí uns 3 exercícios. Dentre da aula eu resolvo aí uns 2, um exercício por aí. Então, acho que fica bem tranquilinho para vocês fazerem ao decorrer. Lembrando que a entrega da atividade vale nota e vale presença. Beleza? Então, referente ao que a gente estava vendo na última aula, eram os exercícios 50, 53 e 55. Então, aqui a gente tem a apostila. É o que a gente vai ver aí, ó. Tem o exercício 50, que é referente a esse, 53 e 55. Vou fazer aí, sei lá, uns 2 exercícios pelo menos. Vou fazer, deixa eu ver. Vou fazer o 53 e o 55 com vocês. Então, deixa eu só ajustar aqui. Quem quiser acompanhar aí pela tela compartilhada, é só acompanhar. Só estou ajustando para poder encaixar aqui dentro do quadrado, para quem for ver o vídeo conseguir acompanhar, beleza? Então, vamos lá. Questão 53. Foi veiculada na televisão uma propaganda de uma marca de biscoito com a seguinte cena. Um jovem de casal está no mirante sobre um rio e alguém deixa cair de lá de cima o biscoito. Passados alguns segundos, o rapaz se atira no mesmo lugar de onde caiu o objeto e consegue agarrá-lo no ar. Em ambos os casos, a queda é livre, as velocidades são nulas, a altura da queda é a mesma e a resistência no ar é a mesma. Para Galileu, a situação física desse comercial seria interpretada como? Então repara, se os dois são jogados com uma velocidade inicial igual, né, ele fala aqui, ó, em ambos os casos, a queda livre e as velocidades iniciais são nulas, ou seja, ambos caíram, né, da mesma altura. Então não tem como os dois se atingirem. Né? É como se eu jogasse, por exemplo, uma gota de água e uma gota de água 2 segundos depois. A gota de água 2 segundos depois, ela não vai chegar mais cedo do que a outra, não vai chegar junto, ela vai chegar 2 segundos depois. Então, esse tipo de movimento ele é impossível. E vamos ver por quê. Porque a aceleração da queda não era grande o suficiente, a altura da queda, porque a aceleração da gravidade não depende da massa do corpo. Então, o ideal seria exatamente nossa letra D, ou seja, a aceleração ela não vai depender
do corpo. Tanto que quando a gente faz os exercícios de bola, todos os exercícios que a gente fez até então, em nenhum momento a gente levou em consideração a massa do corpo. Então significa o quê? A gravidade que atua nos corpos é a mesma, ou seja, não tem influência do corpo. Né? Tanto que tem um efeito bem clássico que o Galileu Galilei fez, em que ele pega uma pena, no caso ele pega uma bola de boliche, né? Uma bola pesada, e uma bola pequenininha, e solta lá na Torre de Pisa. E os dois caem ao mesmo tempo. Né? Se eu não me engano, até o Caçadores de Mitos chegaram a fazer um efeito bem parecido, só que no vácuo. Isso por quê? Ó? Deixa eu ver. Ah, tô no outro. Então o que acontece? Aqui, ó, esse é um experimento feito lá no espaço, em que ele tem numa mão uma pena e ele tem na outra mão um martelo. Por que, que ele está sendo feito no espaço? Ó, ele está dizendo aqui, ó, tem um martelo e uma pena. Por que, que ele está sendo feito no espaço? Exclusivamente porque quando um corpo cai, ele tem um efeito chamado de força de arrasto. Ou seja, o que, que é uma força de arrasto? Uma força de arrasto, ele é uma força que tem de parar o corpo. Porque pensa, quando você está caindo, você está empurrando o ar que está na sua frente. Você está deslocando o ar que está na sua frente. É a mesma coisa quando você vai nadar. Ou seja, quando você entra na piscina e sai de uma raia para outra, de uma borda até a outra, ali ó, os dois caem juntos. Aqui acontece o quê? Como eu estava falando, quando você sai de uma borda para outra, você não consegue atravessar instantaneamente. Exatamente por quê? Porque você tem a água na frente e você tem que deslocar essa água, ou seja, você tem que tirar essa água que está na sua frente para você poder se mover. A mesma coisa acontece quando o objeto cai do ar, ou seja, no momento que ele cai, ele tem que deslocar esse ar que está na frente dele. Então, com isso, ele cria uma força de arrasto. O interessante é que essa força de arrasto ele depende da geometria do corpo. Tanto que, por exemplo, quando por exemplo, ele vai cair, aqui ó, tanto que, por exemplo, quando um cara, um mergulhador, ele vai cair, pular de paraquedas, né, algo do tipo, ele abre o paraquedas para quê? Para poder aumentar essa força de arrasto. E isso vai fazer com que ele diminua a velocidade de queda dele. Então aqui, ó, ele pegou uma bola de bilhar e penas. Como a pena ela tem uma área de contato muito maior, né? Ela tem uma força de arrasto muito maior, ó. Tanto que a gente vê aqui, ó, que a bola e a pena não caem ao mesmo tempo. Mas por que, que elas não caem ao mesmo tempo? Exatamente porque a força, ele tem essa força de arrasto que impede com que ocorra esse tipo de movimento. Então, se eu não me engano, eles vão repetir o mesmo experimento, só que nesse caso eles vão tirar o ar que está ali dentro. Então, olha lá. Então aqui, ó, eles tiraram o ar que está aqui dentro e eles vão agora repetir o mesmo experimento sem essa força de arrasto. Então, ó, no momento que eles soltam, olha lá, os dois estão caindo ao mesmo tempo. Olha que interessante. Então, acontece o que? A força gravitacional ela independe da massa. Ou seja, né, tanto que quando a gente calcula e faz os exercícios lá, né, equação de Torricelli, V igual a V0 mais AT e tudo mais, a gente não está calculando a massa não está influenciando. Ó. Olha lá, ó, a pena e a bola de boliche caem ao mesmo tempo. Certo? Esse foi o experimento que Galileu Galilei fez. Então, referente lá ao nosso exercício, que é o 53, nossa resposta é a letra D. Alguma dúvida, gente? Dúvidas? Pegaram a ideia? Essa força de arrasto a gente vai chegar a ver ela um pouquinho mais para frente. Então, só escrevendo aqui, depois eu mando a foto para vocês. Bom, imagino. Dúvidas? Alguma alma viva, penada? Então vamos lá. Próxima questão.
Show? Então, próxima questão, a gente tem aí o... Vou fazer a questão número 55. Então, deixa eu dar um zoom aqui na questão. Pronto. Então, questão 55, ele fala o seguinte. Uma equipe de resgate se encontra no helicóptero parado em relação ao solo, a 303 metros de altura. O paraquedista abandona o helicóptero e cai livremente depois de um segundo quando abre o paraquedas. A partir desse instante, mantendo constante a sua velocidade, o paraquedista atingirá o solo em... Então, o que ele fez ali? Ó? Ele caiu de 305 metros de altura. Nisso que ele cai de 305 metros de altura, ele fala exclusivamente, ó, um paraquedista abandona o helicóptero. Então, o que significa que ele abandonou o helicóptero? Significa que a velocidade inicial dele é zero. Então, ele vai estar ali a uma altura de 305 metros. E o que vai acontecer? Durante um segundo, ele vai cair livremente. Então, ele vai aumentar a velocidade dele até um segundo. No momento que ele passou um segundo, ele vai abrir o paraquedas. E o que acontece a partir daqui? Acontece que ele vai manter a velocidade. Ó. A partir desse instante, mantendo constante o vetor velocidade, o paraquedista atingirá o solo em. Então, a gente tem que saber quanto tempo ele vai demorar para atingir o solo. Ou seja, a mesma velocidade que ele parar em um segundo, ele vai manter essa velocidade até o restante do movimento. Então aqui a gente tem um pequeno detalhe. No meu trecho de um segundo, eu vou ter literalmente um movimento uniformemente variado. Por que um movimento uniformemente variado? Porque ele vai cair em velocidade, ou seja, ele tem uma velocidade inicial zero. Deixa eu ajustar aqui. Quem estiver pelo menos lendo pela apresentação, consegue ver a questão aqui no cantinho. E quem for vendo o vídeo vai ver pelo menos aqui o enunciado dela. Acho que pelo menos assim eu consigo ver. Então, o que vai acontecer? Então, eu vou ter ali, ó, que a partir desse instante, mantendo constante o seu vetor velocidade, a gente quer saber o tempo. Então, no momento em que ele está caindo, ou seja, esse tempo que ele vai cair restante aqui, ele vai estar em movimento uniforme, porque a velocidade é constante. Então, vamos relembrar lá tudo que a gente viu. No movimento uniformemente variado, ou melhor, no movimento uniforme, vou começar com o mais simples, nós temos uma única equação. S igual a S0 mais V0t. Já no movimento uniformemente variado, nós temos outra equação. Que são três, na verdade. 0 V0t at ao quadrado sobre 2. E o outro, V igual a V0 mais at, e V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado 2a delta S. Então, o que a gente tem que identificar aqui primeiro? Já identificamos que nesse primeiro passo é um movimento uniformemente variado e nesse é um movimento uniforme. Então, primeiro, o que eu tenho que identificar para poder achar esse tempo? No movimento uniforme, o tempo, que é esse cara aqui, ele depende da velocidade e da distância. Então, repara, primeiro eu preciso identificar qual vai ser essa velocidade nesse ponto aqui, após um segundo. Depois eu tenho que identificar qual vai ser essa distância que ele percorreu aqui. Por quê? Porque eu vou saber a velocidade que ele vai manter o movimento e eu vou saber quanto de distância ainda falta. Afinal, depois de passado um segundo, ele vai andar uma determinada distância. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu sei que a minha velocidade, vamos para a parte de movimento uniformemente variado. Eu sei que a minha velocidade inicial é zero. Eu sei que a minha aceleração ela é a gravidade.
e ela vale 10, né, que é o que diz ali no enunciado. E eu sei que o tempo é de 1 segundo. Certo? Então vamos lá. Olhando as questões, eu posso calcular o quê? Se eu tenho tempo e eu tenho a velocidade inicial, eu posso utilizar a primeira equação para achar a aceleração, para achar a distância, perdão, e posso utilizar a segunda equação para quê? Para poder achar a velocidade final. Bom, então vamos lá, vamos fazer isso. Então, utilizando e calculando ali a nossa distância, S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, minha posição inicial é 0. Lembra, isso aqui é de onde eu estou partindo. Então, se eu considero que ele pulou do ponto 0, então isso não vai alterar em nada nossa questão. Minha velocidade inicial é 0, 0 vezes 1, a aceleração é 10. 10 vezes 1 ao quadrado sobre 2. Então, 0 vezes 1, cortou, 1 ao quadrado, 1, 10 dividido por 2, 5. Então, na verdade, ele andou 5 metros. E agora eu tenho que saber qual é a velocidade que ele vai obter. Então, posso utilizar a segunda equação. V igual a V0 mais AT. Velocidade final é igual à inicial, que é 0. A aceleração é 10, tempo 1. Então, eu sei que a velocidade é 10 metros por segundo. Então, eu já descobri que esse cara ele vai ter 10 metros por segundo e ele andou 5 metros. Então, quanto que falta para ele andar? Quanto que ele falta para o movimento uniforme dele? Se ele pulou de uma altura de 305, a distância com que ele percorreu, que falta, 305 menos 5, ou seja, 300. E como eu sei que a velocidade é 10 metros por segundo, eu sei que S igual a S0 mais VT, então eu vou ter ali, ó, e eu acho que vou ter que fazer em outra folha. Então, substituindo aqui os valores, vou botar aqui no cantinho. Então vamos lá. S igual a S0 mais VT. Minha distância ela é 300, inicial 0, velocidade que ele atingiu 10, o tempo que ele vai ficar caindo é t. Então t é igual, 10t é igual a 300, t é igual a 300 dividido por 10, 30 segundos. Então, ele pergunta ali, vamos ao enunciado. A partir desse instante, ou seja, a partir do momento em que ele abriu o paraquedas, certo? Não foi o momento que ele pulou. Ele pergunta, mantendo constante a velocidade, o paraquedista atingirá o solo em... Então, ele vai atingir o solo em 30 segundos. Ou seja, 30 segundos. Isso representa exatamente nossa letra D. Dúvidas? Alguma pergunta? Pode falar por aqui? Pode, claro. Fica à vontade. Então, aí nessa parte final, onde teve o movimento uniforme, ao Aham. invés de usar a função, eu usei a fórmula da velocidade. Tem algum problema? Não, problema nenhum. Você achou o mesmo resultado? Achei o mesmo resultado. Então, tem nada de errado. Tá certinho. Então tá, obrigado. Tranquilo? Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma pergunta? Como eu falei, a física, a gente tem vários caminhos. Tem alguns caminhos que são mais rápidos, tem outros que são um pouco mais trabalhosos, né? Mas chegando no mesmo resultado, então não tem problema nenhum. Significa que o caminho que você fez foi certo. Então, vamos continuar aí com a nossa ideia. Então, o que a gente vai começar a ver agora? A gente vai começar a ver, pelo menos, a definição e conceito de vetores, para a gente dar início
na matéria do segundo bimestre, que é a parte de forças. Então, o que significa vetores? Primeiramente, a gente tem que ter noção que sempre quando a gente fala de unidade de medida, né, ou seja, estou falando de massa, estou falando de velocidade, estou falando de força, estou falando de energia, eu tenho que ter noção que esses caras se dividem em duas classes. O que a gente considera como grandezas vetoriais e grandezas escalares. Ou seja, o que seria uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial? Então, uma grandeza escalar nada mais é do que uma unidade de medida que independe de uma direção. Ou seja, ficou bem fraquinho. Esse eu troco por outra letra. Mas, o que acontece? Na grandeza escalar, ela vai ser literalmente uma unidade de medida em que ela vai independer de uma direção. Em outras palavras, por exemplo, quando vai pesar um objeto, né? Por exemplo, eu tenho uma massa aí de aproximadamente 85 kg, por aí. Então, independente de como eu esteja na balança, ou seja, se eu tiver de ponta cabeça, se eu tiver com um pé só, eu vou continuar tendo a mesma medida, que é 1 kg. A mesma coisa serve, por exemplo, com 1 kg de arroz. Né? Independente de onde esse quilo esteja, ou seja, se ele está na sua mão, se ele está ali na estante, se ele está no mercado, se ele está na Lua, está em Júpiter, independente de onde ele esteja, ele vai continuar tendo 1 kg. Essa é a definição de uma grandeza escalar. Outro tipo de grandeza escalar é o tempo. Ou seja, o relógio marca o tempo independente da posição do seu relógio. Né? Ou seja, se você está segurando o relógio de ponta cabeça, virado para você, para o outro lado, a hora está passando da mesma forma. Ou seja, ele está marcando a hora da mesma forma. Então significa que ele não depende de uma direção para existir. Então, como exemplos, aí a gente tem aí o tempo, nós temos a massa, a energia, ou seja, a energia, por exemplo, a energia da pilha. Independente se a pilha estiver de cabeça para baixo, para onde ela estiver, ela vai continuar tendo a mesma quantidade. Né? Ela vai continuar tendo lá os seus 12 volts e por aí vai. Ou seja, ela não depende desse parâmetro. O outro também que a gente pode dizer seria a temperatura. Né? A temperatura ela também independe do meio, da forma com que você mede. Certo? Então a gente tem aí que a grandeza, uma das grandezas escalares, ela vai ser literalmente que não vai depender dessa relação, ou seja, ela não depende de uma direção ou sentido. E o outro tipo de grandeza, que é o oposto, né, é o que a gente chama de grandeza vetorial. Então, o que seria uma grandeza vetorial? Aí já seria uma grandeza que ela vai depender da direção e do sentido. Ou seja, a velocidade, por exemplo, ela é uma grandeza vetorial. A distância, ela é uma grandeza vetorial também. Ou seja, se você está andando para frente, você vai chegar em um cômodo da casa, vai chegar em uma parede. Se você anda para trás, você vai chegar em outro lugar. Então, só notando, a gente tem o tempo, a massa, a energia, eu cheguei a falar da temperatura também, né? E o outro tipo de grandeza é a grandeza vetorial. Então ela vai ser uma unidade de medida
que depende de uma direção. Então, como eu havia falado, nós temos aí a distância, nós temos a velocidade, nós temos a aceleração, nós temos a força. Então, velocidade, a gente já discutiu isso, né? Ou seja, se eu tenho uma velocidade positiva, significa que o carro está se movendo para frente. Se ele tem uma velocidade negativa, significa que ele se move para trás. A aceleração positiva significa que ele está aumentando a velocidade. A aceleração negativa significa que ele está diminuindo essa velocidade. Certo? Força, ou seja, quando eu vou empurrar um objeto, né, eu tenho aqui, bom, vai aqui uma das minhas impressões. Fica aí a nostalgia, para quem lembrar o que é isso. Então, ó, se eu aplico minha força e empurro esse objeto para cá, ele se move num sentido. Mas se eu aplico a mesma força em outro sentido, ele vai andar para o outro lado. Ou se eu empurro ele para baixo, ele vai andar para o outro lado. Ele não se mexe nesse caso. Então, a gente tem que a força é um vetor. Mas o que significa um vetor? Um vetor nada mais é do que uma forma de eu identificar a direção, o sentido e a intensidade de alguma unidade física. Ou seja, o vetor ele é caracterizado por direção, sentido e intensidade. Ou seja, de forma bem simples. O que é uma direção? Uma direção é uma linha. Então isso aqui é uma direção. O que seria um sentido? O sentido seria se ele está indo ou se ele está voltando nessa direção. Então esse cara aqui é o sentido. E quem seria a intensidade? A intensidade seria o valor. Ou, em outras palavras, o tamanho desse vetor. Por exemplo, se um carro está indo a 80 km por hora, ele tem uma intensidade maior do que um carro que está indo a 60 km por hora. Tudo bem? Então, exemplo bem simples. Imagina ali que eu tenho, por exemplo, a minha rosa dos ventos. Então, minha rosa dos ventos eu tenho norte, sul, leste, oeste. Então, ela vai funcionar mais ou menos assim. Então, significa o quê? A direção ela vai ser literalmente essa linha aqui, ó. Então, a linha norte-sul seria a minha direção. Deixa eu ver se eu tenho outra cor mais forte. Tem cinza. Então, a minha direção ela vai ser literalmente esse cara aqui, ó. Isso aqui seria a minha direção. E qual o sentido? Se eu estou indo ou vindo, ou seja, o meu sentido ele pode ser o sentido norte, porque eu estou indo nessa direção, ou o sentido sul. E a intensidade vai ser a quantidade de passos que eu vou dar, por exemplo. Né? Tudo bem? Pegaram mais ou menos a ideia? Então, qual é a grande vantagem de eu ter vetores? Show de bola.
é que os vetores ele têm propriedades, e uma das propriedades muito importantes dos vetores é que eles possibilitam com que a gente faça o que a gente chama de soma vetorial. Ou seja, o que é somar um vetor? É como se a gente estivesse fazendo uma caça ao tesouro. Tudo bem? Ou seja, pensar de forma simples. Pensa lá, você recebeu um mapa do tesouro, e esse mapa do tesouro ele fala o seguinte: você tem que dar 3 passos para frente e 2 passos para o lado, ou 4 passos para o lado. Então, o que você vai fazer? Você está aqui parado, você vai dar os 3 passos para frente e vai dar os 4 passos para o lado. Ou seja, você estava aqui e você veio parar aqui. Em outras palavras, não seria mais fácil se você tivesse seguido esse caminho aqui, que está em azul? Ou seja, vou chamar esse cara de A, para facilitar, esse cara de B. Então eu posso dizer que esse cara aqui seria um C, por exemplo. Ou seja, A mais B é igual a C. Então pensa, é como se fosse tipo um mapa do tesouro. Em outras palavras, eu dei 3 passos para frente e dei 4 passos para o lado. Então seria a mesma coisa que eu tivesse dado essa quantidade de passos aqui. E como que eu sei a intensidade desses passos? Porque repara, aqui eu já estou com a minha direção e meu sentido, eu não sei intensidade. O interessante é que esse cara aqui, ó, eu já desenhei ele de propósito, ele se assemelha a um triângulo e vira aquele triângulo que a gente pode resolver com Pitágoras. Então a intensidade ela pode ser calculada por Pitágoras. Ou seja, eu tenho um triângulo. O que diz lá Pitágoras? A, B, C, ou seja, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Quem seria o meu A? Meu A seria o 3, né? Já até botei aqui as mesmas letras. Então eu vou ter 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. Então C ao quadrado é igual a 25. Raiz quadrada de 25, 5. Então, uma das formas de eu poder identificar é usando Pitágoras. Em outras palavras, em vez de eu dar 3 passos para frente e 2 passos para o lado, eu posso simplesmente dar 5 passos nessa direção, que eu vou chegar no mesmo lugar. Pegaram mais ou menos como que funciona o vetor? Como que eu posso somar? Show! Repara que, da mesma forma que a gente soma 3 mais 4, 7. 4 mais 3, 7. A ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, vai fazer diferença se eu der 4 passos para o lado e 3 para frente? Não, porque eu vou continuar chegando na mesma posição. Então a soma de vetores é exatamente isso. Ou seja, como se fosse literalmente um caminho, como se fosse estivesse buscando o tesouro. Estivesse seguindo uma regra. 3 passos a noroeste, 4 passos ao sul. E você vai fazendo e você vai ter lá o mapa. No final, você vai ligar o seu ponto inicial ao seu ponto final. Repara que aqui ó, eu tenho exatamente o meu espaço percorrido. Lembra lá quando a gente viu as primeiras aulas de movimento uniforme? O que é espaço percorrido e o que é deslocamento? Espaço percorrido leva em consideração o quê? Toda a trajetória
que eu tenho. Ou seja, eu estou saindo por aqui e estou indo por aqui. Então, eu dei literalmente 3 mais 4, 7 passos. Já o meu deslocamento, ele leva em consideração a minha posição inicial e a minha posição final. Então, na verdade, eu posso resumir, em vez de eu dar 7 passos, eu dar só 5 passos. Então, essa seria, por exemplo, uma diferença de um deslocamento vetorial. O outro que a gente vai ter é a subtração de um vetor. Ou seja, o que é a subtração? A subtração de vetor é o seguinte: se esse meu vetor ele é um vetor A, repara que todos os vetores eu utilizo a setinha para indicar que ele tem uma direção e um sentido. Eu vou ter o quê? Que o vetor negativo dele é exatamente o mesmo cara, só que em vez de ele estar indo, ele está voltando. Então, se eu tiver, por exemplo, que somar dois vetores, digamos que eu tenha, vou fazer até com 3 para vocês já começarem a ver. Então, imagina lá que eu tenho a quantidade de vetores, que seria essa aqui. Ó. Eu tenho o vetor A aqui, eu tenho o vetor B aqui, eu tenho o vetor C, e eu tenho o vetor D aqui. Então pensa que isso aqui são todas regras lá do tesouro. E eu tenho que somar todos esses vetores. Então eu tenho que fazer, nesse caso tenho que fazer o seguinte operação: A mais B menos C menos D. Por exemplo, digamos que eu queira calcular esse vetor aqui. Ó. Então o que eu sei? Eu sei que esse meu vetor é o vetor C. Logo, quem vai ser o vetor menos C? Vai ser o mesmo cara, só que com a setinha contrária. E quem vai ser o meu vetor menos D? Ele é o mesmo cara, só que com a setinha contrária. Então, repara que quando eu tiver uma subtração, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a soma do meu vetor negativo. Ó. É a mesma coisa que eu somasse menos C menos D. Como se somasse esses caras. Então, como que funciona? Eu vou seguir como se fosse lá as pistas do tesouro. Então, primeiro eu vou dar os 4 passos. Então, vamos lá. Os 4 passos vão ser esses aqui. Ó. Eu dei 4 passos. Então, vim para cá. Depois que eu dei os 4 passos, ou a quantidade de passos aqui do meu A, eu vou para a quantidade de passos no meu B. Então, a quantidade de passos no meu B é para cá. Depois eu vou para a quantidade de passos do meu C. Então, a quantidade de passos do meu menos C, né, na verdade, ele vai ser aqui, ó, vai continuar subindo. E a quantidade de passos do meu menos D, ele veio para cá. Então, significa o quê? Que todos aqueles vetores somados vão dar esse resultado. Em outras palavras, era a mesma coisa que eu tivesse saído daqui e ido direto para esse cara. Então, esse cara vai ser o meu vetor A, mais o meu vetor B, mais o meu vetor menos C, mais o meu vetor menos D. Pegaram mais ou menos com uma ideia? Ou seja, eu sempre vou pegar, por exemplo, o início de um vetor e vou conectar o fim do outro. Como se eu literalmente estivesse fazendo lá uma trilha para o tesouro, seguindo passo a passo. Alguma dúvida? Perguntas?
Show de bola. Então, a soma de vetores é exatamente esse cara. E como que eu calculo esse cara aqui? Ó? Como que eu saberia o tamanho desse vetor? Simples. Eu posso imaginar que esse cara aqui ele vai fazer um triângulo. Ó. Olha aqui. Ó. Vê se ele não formaria um triângulo bem de leve aqui. Ó. Se eu sei esse lado e se eu sei esse lado, eu consigo achar esse cara aqui. Né? Isso é uma forma de calcular um vetor, por exemplo. Então, vamos a um exercício para a gente não se prolongar na nossa aula. Vou fazer com vocês, ó, dever para casa. Vai ficar o 62, vai ficar o 61, e eu vou fazer com vocês, eu vou fazer o 69. Tá, eu vou fazer o 59, porque o 59 é muito bom. Então vamos lá. O que diz aí a questão do 59? No bairro onde todos os quarteirões são quadrados e as ruas paralelas distam 100 metros uma das outras, uma transversal um transeunte faz o percurso P aqui. Então ele vai sair aqui de P e vai chegar aqui. Então ele pergunta, o deslocamento vetorial desse transeunte tem módulo igual a. Então repara que aqui ele perguntou, ó, deslocamento vetorial. Repara que faz diferença se ele pergunta, por exemplo, o espaço percorrido ou o deslocamento. Deslocamento é como se ele saísse dessa linha e fosse linha reta para cá. Já, por exemplo, o espaço vetorial, ele seria o deslocamento vetorial seria o quê? Seria eu contar cada uma dessas linhas aqui que ele fez. Então vamos lá. Vou anotar aqui a questão. Então ele vai andar, ó, repare, ele vai andar 1, 2, 4 quadrados para frente, praticamente, e 3 quadrados para baixo. Ó, 2, 3, 4. Então, ele sai do ponto P, ele vai para o ponto Q. Então, ó, se ele pedisse o espaço percorrido, ou seja, o quanto ele andou, qual seria a resposta? Ele andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 100, que é cada uma da distância, 700 metros. Então ele andou 700 metros. Mas não é isso que ele pergunta, é o deslocamento que ele quer. Então é como se ele tivesse vindo em linha reta. Esse aqui seria o meu deslocamento. Como eu calculo esse deslocamento? Simples. Eu vou imaginar que eu tenho um triângulo. E aonde eu estou vendo esse triângulo? Eu estou vendo esse triângulo aqui, ó. Ó, desse lado eu tenho quantos quadrados? 1, 2, 3. Cada um deles vale 100, então eu tenho 300 metros. E aqui embaixo eu tenho quantos quadrados? 4. 4 vezes 100, 400. Então, repara que eu consigo, através de Pitágoras, saber qual é o tamanho desse cara. O interessante é o quê? Esse tipo de triângulo é um triângulo que a gente chama de triângulo pitagórico. O que é um triângulo pitagórico? Triângulo pitagórico é um triângulo que ele segue a relação 3, 4, 5. Ou seja, qualquer coisa proporcional a isso, ele sempre vai manter a proporção. Então, por exemplo, vamos resolver. Ó. Eu sei que esse cara aqui é o meu x ao quadrado é igual a soma ao quadrado de cada um deles. Então, eu vou ter ali 300 ao quadrado, isso vai dar
9, 1, 2, 3, 4, 16, 1, 2, 3, 4. Então, somando, 9 mais 4, 25, 1, 2, 3, 4. Jogando raiz quadrada disso, são 4 zeros, divide por 2, vai dar 2 zeros, 25, 500. Então, na verdade, ele vai andar, o deslocamento vetorial dele é 500 metros. Como eu falei do triângulo pitagórico, ele segue sempre a relação 3, 4, 5. Então, por exemplo, de 3 para 300, o que eu fiz? Eu multipliquei por 100. De 4 para 400, eu multipliquei por 100. Então, de 5 para o meu valor, eu multiplico por 100. Então, 500. Uma forma simples de não resolver Pitágoras. Então, voltando para a nossa questão, nós temos... Repara que na questão, ó, nós temos o 700 aqui, ó, que a gente acabou discutindo que ele era um espaço percorrido. E a gente tem a letra B, que é a nossa resposta certa. Então, a resposta certa é a letra B. Alguma ideia? Conseguiram entender mais ou menos como funciona? Ou seja, se ele pedir para calcular a distância, imagina como se fosse um triângulo, e aí vai resolvendo. Alguma pergunta? Algum questionamento? Algo a declarar? Que aí temos para casa então. Vou botar na primeira folha, que aí fica mais fácil. Então, para casa, temos aí questão 60, 61 e 62. Tudo bem, gente? Então, são essas três questões, que aí a gente termina essa parte de vetores, para dar continuidade à próxima matéria. Alguma pergunta? Algo a declarar? Hein? Estevam, Guilherme, Maria, Paulo, Pilar, Sara, Vanessa. Kaká. Show. Bom, então, gente, temos essa atividade para casa, 60, 61 e 62. Não esqueçam de enviar, relembrando que vale a nossa presença e vale também em nota. Tudo bem? Qualquer questão que vocês tiverem, ó, caso não sei se chegaram a descobrir, por exemplo, fiz a questão 59, estou com dúvida nela. Eu posso vir aqui, procurar ela. Cadê? Ah lá, e eu vou ter o gabarito dessa minha questão 59. Ó. Então, questão 59, o gabarito dela, ó, 400, 300, pum, letra D, 500 metros. Caso vocês tenham dúvida, as próprias questões que eu mando, nessa apostila já tem o próprio gabarito lá no fundo. Tudo bem? Então, a gente termina por aqui, gente.